Sou o Dr. Glauco, então, para quem não me conhece, eu já vejo alguns rostos amigáveis aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a associação entre doença inflamatória intestinal e doenças hepáticas, que a gente chama de hepatopatias, né? Bom, começando explicando o que é a ABCD. Essa é uma iniciativa da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Ela existe desde 1999 e eu não faço parte da ABCD. Eu fui convidado por um membro da ABCD, que é a doutora Didia Bismar Arcuri, que agradeço imensamente pela oportunidade, inclusive. E essa associação existe desde 99 e o objetivo é fazer uma interlocução entre os profissionais de saúde que lidam com doença inflamatória e os portadores dessas enfermidades, que são vocês, pacientes. A ABCD, ela tem página na internet que dá para vocês acessarem, que é abcd.org.br, tem hashtag de Twitter, Facebook e por aí vai. Então lá dá para vocês terem várias informações sobre doença inflamatória, tirar dúvidas e acompanhar. Pode passar? Bom, e o que é o Maio Roxo? O Maio Roxo é uma iniciativa da ABCD, mas uma iniciativa mundial, abraçada também pela ABCD, e tem o objetivo de conscientizar todos vocês, os profissionais de saúde e parlamentares, a respeito das doenças inflamatórias intestinais, com o objetivo principal melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, o Maio Roxo é uma iniciativa, na verdade, não só do Brasil, como do resto do mundo, de mobilizar realmente a sociedade como um todo para olhar em prol desses pacientes. Aqui a gente tem a doutora Didia como representante da ABCD e lembrando que o dia 19 de maio, amanhã, é considerado o World BD Day, que é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Só para ficar um pouco claro, acho que todos vocês já sentem na pele o que é o fardo, o peso da doença inflamatória, mas cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a doença inflamatória intestinal. Realmente é um número bastante expressivo. Nos Estados Unidos, esse número é de cerca de 1.400.000, sendo que 150 mil são crianças. Então tem uma grande quantidade de crianças portadoras de doença inflamatória. Lembrar que a idade média do diagnóstico é aos 12 anos de idade. Então aqui eu chamo a atenção principalmente para as mães, para sintomas de doença inflamatória em seus filhos, especialmente nessa idade. Nem sempre a criança se manifesta com todos os sintomas de maneira clara, mas ficar atento, uma criança que tem atraso de desenvolvimento, que tem diarreia, dor, distensão, sangramento, anemia, inexplicadas, pode ser sim doença inflamatória intestinal. Lembrando que a criança muitas vezes ela se manifesta de outras maneiras, como dificuldade de concentração escolar, dificuldade de desempenho, por exemplo, escolar. Então, qualquer anormalidade no desenvolvimento natural da criança, a gente tem que pensar em doenças crônicas. Lembrar, continuando, esse estudo, esse levantamento americano mostra que 1,26 bilhões de dólares são gastos ao ano nos Estados Unidos com doença inflamatória intestinal, então realmente é um custo econômico bastante grande e existe um forte impacto na qualidade de vida, né? Todos sabem disso, os portadores de doença inflamatória e os familiares sabem disso muito melhor do que eu, que o impacto na qualidade de vida é realmente impressionante, né? Tem redução na capacidade de trabalho, capacidade laboral, estigma social, acessibilidade a sanitários nem sempre é fácil, dificuldade de intimidade física, limitações nas escolhas profissionais, etc, etc, etc. Isso é uma lista, eu acho que inacabável. O paciente realmente com doença inflamatória, ele acaba se adaptando e conseguindo conviver de maneira bem razoável, é isso que a gente busca, mas realmente não é uma doença fácil de lidar. Nós vamos falar da retocolite da doença de Crohn, né? Quando a gente está falando do termo doença inflamatória, retocolite e doença de Crohn, são as mais comuns. Só para lembrar, para quem não sabe, a retocolite, essas doenças são diferentes. A retocolite ela comete só o reto e o cólon, ela não pega outras partes do trato gastrointestinal, diferente da doença de Crohn, que pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. Existem manifestações extrahepáticas também, extraintestinais dessas doenças, diversas, alguns de vocês já devem ter tido, pioderma gangrenoso, eritema nodoso e por aí vai. Pode passar?
E o fígado? Por que o fígado entra nessa história? Para que serve o fígado, né? Aqui é só para ilustrar, para vocês saberem onde é que fica o fígado. Ele fica aqui desse lado direito, a gente chama de hipocôndrio direito. É um órgão bastante grande, depois da pele, aí pode se considerar o maior órgão do corpo, 1,5 kg mais ou menos. E tudo fica muito próximo aqui, né? O intestino embaixo, baço, o estômago, e o fígado é esse órgão grande aqui, que fica aqui no andar superior do abdômen de vocês. Pode passar. Então, o fígado é um órgão grande, como eu acabei de dizer, 1,5 kg. Ele tem diversas funções, né? Dentre elas, secretar bile, secreta até 1 litro de bile ao dia, que é fundamental na absorção, metabolização e absorção de gordura, prepara a gordura para ser digerida pela enzima pancreática, armazena glicose, é considerado um reservatório de combustível. Se nós não tivéssemos o fígado para armazenar a glicose na forma de glicogênio, a gente teria que ficar comendo o tempo todo para ter energia, a gente não conseguiria, então é fundamental para o armazenamento de glicose. O paciente que tem um comprometimento do fígado já avançado, ele sofre com hipoglicemias de repetição, porque ele não tem esse armazenamento, esse combustível. Desintoxicação, ou seja, de substâncias. O fígado, ele recebe 70% a 75% da irrigação do fígado vem da veia porta, que vem do intestino, do trato gastrointestinal. Então, a maioria dos remédios que a gente toma acaba sendo metabolizado pelo fígado numa situação que chama metabolismo de primeira passagem. Então, ele é responsável, ele é o grande responsável pela desintoxicação por remédios, hormônios, substâncias tóxicas. Então, o fígado protege a gente de nos intoxicarmos e adoecermos. Produção de fatores de coagulação. Então, se não tivéssemos o fígado para produzir fatores de coagulação, todo mundo teria hemorragia severa, provavelmente não conseguiria viver com isso. Produção de albumina, que é uma proteína fundamental, não só para a nutrição, mas para manter a proteína dentro do vaso. Então, se nós não tivermos um nível adequado de albumina, o líquido de dentro do vaso sai do vaso, vai para o subcutâneo, faz um edema generalizado. Bloquear micro-organismos, produzir colesterol e por aí vai. Então o fígado é fundamental para a sobrevivência mesmo, para a sobrevida. E todos sabem que o manejo da doença inflamatória consiste numa abordagem multidisciplinar, né? Não é só tomar remédio, é muito mais do que isso. Precisa de mudança no estilo de vida, precisa levar uma vida mais saudável, precisa praticar atividade física, fazer dieta, ficar dentro do peso, repor vitaminas, que muitas vezes as carências de eletrólitos e vitaminas acompanham o paciente com doença inflamatória. E o uso das medicações que vão desde aminosalicilatos, corticoides, imunossupressores, biológicos. Tem saído cada vez mais biológicos mais novos. Nós vamos entrar em detalhes em relação a isso. Bom, em relação a esses medicamentos, de maneira geral, os corticoides, os imunossupressores podem sim causar toxicidade ao fígado. Podem levar uma doença hepática, podem causar uma doença hepática induzida por droga. Então, é importante monitorar o fígado no paciente portador de doença inflamatória, especialmente pelo uso das medicações. E também podem contribuir para o aparecimento da esteatohepatite, que é uma inflamação gordurosa do fígado. O fígado ele fica gorduroso e essa gordura ela pode causar uma inflamação, causar e perpetuar uma situação de inflamação hepática. Os imunossupressores, dando o exemplo da azatioprina, mas existem outros também que podem causar hepatite colestática, que é quando o paciente fica amarelo já no primeiro ano de uso da medicação. Ou ainda causar um outro tipo de lesão, chamada hiperplasia regenerativa, de 1 a 5 anos de uso. Isso aqui é só para exemplificar, não é para ninguém parar de tomar azatioprina, que não é esse o foco da aula. Se o paciente para de tomar azatioprina, muitas vezes o risco, o custo que ele está correndo, parando de usar, é menor do que o benefício de parar. Geralmente responde à suspensão da droga e é sempre importante então monitorar a função, a saúde do fígado nos pacientes que estão usando essas medicações. Pode parar, pode constar. Bom, continuando então em relação aos medicamentos, falando um pouquinho sobre a gordura no fígado, que a gente acabou de dizer, conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma doença comum? Sim, é uma doença muito comum. Hoje em dia é a hepatopatia crônica mais comum do mundo ocidental, onde nós vivemos. Então é realmente uma doença muito prevalente, chega a ter uma prevalência de até 30% da população ocidental e brasileira. Então se a gente extrapolar aqui para essa sala, a gente pode dizer que 1 a cada 3 pacientes pode ter esteatose em algum grau, pode ter gordura no fígado em algum grau. Então realmente é muito prevalente. Essa doença ela pode se agravar
A maioria dos pacientes que tem esteatose pura, sem nenhum grau de acometimento, de inflamação, mas até 20% desses pacientes evoluem com as formas avançadas da doença, com certo grau de inflamação e fibrose progressiva. Inclusive, chegar ao grau de cirrose. Então, o último grau de fibrose, a gente chama de cirrose. O paciente pode sim vir a ter cirrose por doença hepática gordurosa, e isso está ficando cada vez mais comum. Nos Estados Unidos, a doença hepática gordurosa já é a segunda causa de transplante hepático. Então, o paciente tem que trocar o fígado, precisa de um fígado novo, porque ele vinha com essa doença hepática gordurosa de longo prazo. Pode causar câncer de fígado também, no estágio de cirrose e antes do estágio de cirrose, que é o hepatocarcinoma, que é uma outra situação complicada. E vou falar um pouquinho mais para frente o que fazer para tratar. A penúltima pergunta, como saber se é grave ou não, é um tema para o próximo slide. O grande desafio hoje é estadiar o paciente com doença hepática gordurosa, é saber se aquela esteatose é importante, se ela está causando inflamação hepática e o grau de inflamação. Então, isso consiste numa avaliação clínica do médico especialista. Tem que ser feito os cores não invasivos, que o médico consegue fazer isso com exames laboratoriais, corriqueiros do dia a dia. E existe um exame novo, que também é disponível aqui em Campo Grande, chamado elastografia hepática. Então, é um exame que ele prediz o grau de fibrose do fígado do paciente, sem precisar de biópsia, sem precisar de tirar um pedaço do fígado. Então, é um exame realmente um divisor de águas, relativamente novo, da última década, mas que chegou no Brasil há pouco tempo e em Campo Grande chegou agora no final do ano passado. Nós já estamos fazendo. E esse exame tem uma alta correlação em relação ao grau de fibrose com a biópsia hepática. Então, muitas vezes a biópsia não é necessária e os scores não invasivos associados ao método de elastografia pode ser suficiente para estadiar a doença. Bom, continuando então os medicamentos. Com os medicamentos falamos dos corticoides, dos imunossupressores, falando um pouquinho do anti-TNF, também podem causar hepatotoxicidade, ou seja, toxicidade no fígado, podem aumentar as transaminases, que são as enzimas do fígado, conhecido como TGO e TGP. Isso logo no início, após 2 a 5 infusões, isso pode acontecer. Depois eles podem causar um quadro mais grave em que o paciente fica amarelo, que a gente chama de icterícia. Isso vai de 4 a 12 semanas. Isso geralmente se resolve 4 a 12 semanas após cessar a medicação. Pode causar uma doença chamada hepatite autoimune-like e reativação até de hepatite B. De novo, o objetivo aqui não é denegrir o anti-TNF, ele é uma droga surpreendente que revolucionou o tratamento da doença inflamatória. Nós estamos dizendo que sim, é possível acontecer doença hepática, toxicidade hepática pelo uso dessas medicações. Bom, mas e agora, né? Igual a gente acabou de dizer, o tratamento tem que ser continuado. Toda prescrição médica existe risco-benefício no momento da prescrição. Então, sempre quando o médico ele decide uma conduta de que o paciente vai tomar corticoide, vai tomar azatioprina, vai tomar um anti-TNF, vai tomar um inibidor de integrina, qualquer que seja, existe o risco-benefício, ou seja, o custo-benefício daquela medicação. E o médico só a prescreve se o benefício do uso da medicação for superior ao risco, ao custo que aquela medicação traz ao paciente. E com certeza, sem dúvida, o doutor Adídia ou qualquer outro médico que seja, antes de prescrever uma medicação para vocês, eles pesaram o risco-benefício e viram que o benefício é maior. Pode passar. Associação com hepatopatias existe. O paciente com doença inflamatória, ele se associa de forma mais frequente com outras doenças hepáticas imunomediadas também. Então, existe uma área de intersecção grande do paciente com doença inflamatória e as doenças hepáticas. Pode passar? Começando pela colangite esclerosante primária. É uma doença que acomete a árvore biliar do fígado, via biliar extrahepática ou até pequenos ductos, que a gente poderia chamar até de intrahepática. Ataca essas vias biliares, causa fibrose. Então, é uma doença colestática crônica que pode levar o paciente a cirrose, pode levar o paciente à necessidade de transplante hepático. O paciente pode ficar amarelo, isso é um sintoma importante, e o diagnóstico vai se basear de novo na história clínica do médico especialista, na avaliação laboratorial, no exame físico, nos exames de sangue e no exame chamado de colangio-ressonância. Pode passar. Bom, o que importa para vocês? 70% a 80% dos portadores dessa doença, que a gente chama de CEP, colangite esclerosante primária,
tem retocolite ulcerativa. Então, a grande maioria dos portadores de CEP tem retocolite ulcerativa. Então, existe uma associação muito grande da CEP com a retocolite ulcerativa. E vice-versa, até 7,5% dos portadores de retocolite vão desenvolver CEP em algum momento da vida. Então, eu acredito que tenha portadores de retocolite aqui, até 7,5% desses portadores, em algum momento da vida, eles podem desenvolver colangite esclerosante primária. Por isso que é super importante monitorar o fígado, monitorar a função do fígado, ir acompanhando qualquer sintoma novo, sintoma de doença hepática, isso tem que ser visto. E até 3,4% dos portadores de doença de Crohn vão desenvolver CEP também. Também é um dado relevante. O portador de doença de Crohn também tem que estar atento, tem que estar vigiando a função do fígado e a saúde. Dessa forma, diante daquele número expressivo de que 80% dos portadores de CEP podem desenvolver retocolite, os portadores de CEP precisam de colonoscopia anual, todos os anos. Pode passar. Continuando, a hepatite autoimune é uma outra doença do fígado, é uma doença também imunomediada em que as próprias células do corpo humano atacam o próprio fígado, ocorrendo uma inflamação, é mais comum em mulheres. Os graus de doença são variáveis, desde uma doença leve até uma doença avançada, necessitando de um transplante hepático também. Corresponde a 5% dos transplantes e o tratamento é feito com corticoide, imunossupressor, que você já conhece. Também existe uma maior chance de hepatite autoimune, dos portadores de hepatite autoimune desenvolverem retocolite. Tem série de casos mostrando aí em torno de 3%, mas também existe. Então, a chance do paciente portador de doença inflamatória intestinal vir a desenvolver ou vir a ter uma doença hepática concomitante é maior do que na população geral. Isso é um dado relevante, por isso que é importante a monitoração do fígado o tempo todo. Pode passar, né? Bom, os recados para casa. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Como eu acabei de mostrar, a ABCD, o objetivo da ABCD é um bate-papo entre o profissional de saúde e vocês, pacientes. Então é só para alertá-los de que sim, existe uma maior chance de vir a desenvolver ou de ser portador de uma doença hepática junto com a doença inflamatória, e a gente vai monitorar o fígado. Vocês têm que ficar atentos em relação aos sintomas do fígado e monitorar o fígado periodicamente. Os recados que eu quero deixar, que é sempre importante monitorar, qualquer dúvida procurar um especialista para ver isso. Praticar um estilo de vida saudável, isso é super importante nas doenças crônicas, especialmente na doença inflamatória intestinal. Não é só tomar o remédio. Além de tomar o remédio, precisa ter uma qualidade de vida saudável, precisa praticar atividade física, não pode ter hábito de etilismo, de tabagismo, que vai piorar a doença. Tem que tentar ter uma boa noite de sono, isso é importante. Tomar os remédios de maneira prescrita, então a adesão ao tratamento é fundamental. É difícil de conseguir, muitas vezes precisa de processo na Casa da Saúde, na CESAL. Então, se conseguir uma medicação, tem que tomar de maneira regular. E o paciente ele faz parte da equipe multidisciplinar. Ou seja, a abordagem multidisciplinar é com o gastroenterologista, com o psicólogo, com o nutricionista. E o paciente também faz parte da equipe. Ele precisa da adesão correta ao tratamento. Ele precisa entender a sua doença, ele precisa compartilhar isso com a família, com os profissionais de saúde. E procurar apoio psicológico sempre, terapeuta, eu acho que esse é o maior tabu. Muitas vezes o paciente com doença inflamatória, ele trata com o nutricionista, ele trata com o gastroenterologista e ele não trata com o psicólogo. Isso precisa acontecer. O tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Foi um grande prazer estar aqui, uma grande honra conversar com vocês, saber a opinião de vocês, compartilhar a experiência de vocês comigo. Muito obrigado.